Oi, eu sou Juliano Correia, psicanalista, doutor em teoria psicanalítica, e hoje a gente vai falar sobre o amor. Não exatamente sobre o amor romântico, que talvez seja o que a gente pense num primeiro momento, muito menos sobre como conquistar um grande amor, ou como recuperar um grande amor, que é um absurdo maior ainda, eu nunca falaria de um troço desses. A gente vai falar sobre o amor a partir do livro Elogio ao Amor, do Allan Badiou. Recentemente eu prometi que ia falar sobre esse livro, eu gosto de cumprir minhas promessas, então a gente vai partir das ideias dele, desse livro, para falar um pouco mais sobre o acaso, para esclarecer mais as minhas ideias sobre o acaso, e também para falar da relação analítica, da relação da dupla terapêutica. Já para começar, eu vou ler a orelha do livro, que eu acho que dá bem o tom do que a gente vai ver pela frente. Olha só, diz assim: no mundo de hoje é amplamente difundida a convicção de que cada um segue apenas o seu próprio interesse. O amor é então uma contra-experiência. O amor é, com certeza, uma confiança depositada no acaso. Hoje a coisa vai ser boa. Esse aqui é o livrinho do Badiou. Eu tô chamando de livrinho por duas razões. Primeira, porque ele é curtinho, como tu pode ver, ele tem 66 páginas. A segunda razão é que a filosofia do Badiou, ela é bastante complexa. Ele se apoia muito na matemática para justificar as suas concepções. Esse livro aqui, ele é diferente, porque ele se trata de uma conversa, é uma entrevista dele com o Nicolas Turon, que é um jornalista francês. Então a gente tem uma ideia aqui dos rumos da filosofia dele, mas de uma maneira muito mais, enfim, gostosa da gente ler. O livro é absolutamente lindo. E para mim ele tem uma importância muito grande, porque, como eu falei numa outra conversa que a gente teve sobre o acaso, que inclusive foi onde eu prometi que eu ia reservar um espaço especial para esse livro, e eu estou cumprindo minha promessa, como eu gosto de fazer. Eu disse nessa outra conversa que desde as minhas épocas de faculdade o acaso era o meu tema, mesmo sem eu nem saber disso. Eu não tinha concepções assim sobre o que seria ou não seria, mas eu já tinha minhas dúvidas, meus questionamentos, meus encantamentos pelo tema, que se mantém até hoje. E é muito difícil a gente pesquisar sobre o acaso, né, na psicanálise, porque simplesmente ele não existe, não tem nenhuma teoria sobre o acaso, não tem nenhum autor que fale de fato sobre o acaso. E esse livro, ele foi uma revelação para mim, porque foi a primeira vez na minha vida que eu vi um autor de peso, de relevância, falando exatamente quais eram as minhas questões. Tanto que eu me lembro que eu fiquei sabendo desse livro quando eu estava lendo um outro artigo, não lembro agora de quem era, nem sobre o que era, mas tu sabe como é que acontece, né? Quando a gente está fazendo um trabalho assim, a gente vai lendo livros e artigos que vão citando outros livros e artigos e a gente vai indo atrás para ver com o que a gente fica, o que a gente descarta. Me interessei por esse livro, adquiri ele primeiro online, depois tive que comprar a versão física, pela importância dele. Eu sou daqueles que gostam da versão física ainda dos livros. E eu me lembro que era tipo umas 11 e pouco da noite que eu comecei a ler esse livro, só para ver do que se tratava, e eu fiquei tão encantado que eu simplesmente não consegui parar. E eu li ele de uma vez só, daí terminou umas 13 e pouco da manhã. Porque esse livro ele ajuda muito a explicar aquela ideia que eu falei nessa outra conversa sobre o acaso, que quando eu digo que o meu tema é o acaso, na verdade ele é os encontros ao acaso. E daí eu digo sempre, todo acaso é um encontro. Nem todo encontro é o acaso, ainda que, se a gente for rastrear a história, eu acredito que sempre tem os pontos de acaso, ou os elementos de acaso.
Tu entende? Por exemplo, se tu marca de se encontrar com um amigo, dia tal, horário tal, bom, vocês vão se encontrar lá não sei aonde, no café, por exemplo, aquilo ali não vai ser um encontro ao acaso. Mas o encontro de vocês de uma forma mais geral, eu tenho certeza que tem elementos de acaso aí. Então, pra gente ir direto ao assunto, eu vou ler 2 trechos. Eu não vou ficar lendo muitos trechos, tá? Senão eu iria ler o livro inteiro, de tanto que eu gosto. Isso eu vou deixar pra ti. Eu vou ler poucos trechos, mas eu vou começar lendo 2 pra gente partir deles e aí poder falar. Né? Eu não vou fazer um resumo nem nada do livro, eu vou destacar o que me interessa. Então, o primeiro trecho diz assim: perguntarão, por que falar de grande verdade? Aqui um parênteses só. O Badiou, ele coloca o amor e o encontro amoroso como o início de um processo de verdade, tá? Eu já vou explicar isso aí daqui a pouquinho. Tanto que eu tomo a questão do amor como uma extensão para qualquer relacionamento afetivo ou encontro afetivo, ou como ele mesmo diz, um encontro verdadeiro, tá? Vou voltar. Perguntarão, por que falar de grande verdade a propósito do fato banal de que alguém encontrou seu ou sua colega de trabalho? Ora, é justamente isso que deve ser defendido. Um evento insignificante em aparência, mas que é, na realidade, um evento radical na vida microscópica, é portador em sua obstinação e em sua duração de um significado universal. Tá? Vou ler o segundo e aí a gente parte discutindo daí. Declarar o amor significa passar do evento encontro para o começo de uma construção de verdade. É fixar o acaso do encontro na forma de começo. E o que começa a partir daí, não raro, dura tanto tempo, é tão carregado de novidade e experiência de mundo, que retrospectivamente não parece nem um pouco contingente e casual, como no princípio, mas praticamente uma necessidade. Assim, o acaso é fixado. A absoluta contingência do encontro com alguém que eu não conhecia acaba por assumir ares de destino. Então assim, ó, a gente pode começar já pelo final desse segundo trecho que eu li. Ó, o acaso é fixado. A absoluta contingência do encontro com alguém que eu não conhecia acaba por assumir ares de destino. Antes ele tinha dito, retrospectivamente, não parece nem um pouco contingente casual. Essa ideia, ela é essencial porque o que ela está dizendo? Ela está dizendo o seguinte, retrospectivamente a gente dá significado para as coisas, a gente dá sentido, a gente dá causas para as coisas. Ou seja, um casal que esteja apaixonado vai ter a ideia de que estava tudo escrito para eles se encontrarem, que eles iriam se encontrar de qualquer maneira ou coisa e tal. O acaso, originalmente, ele não tem nenhuma intenção, ele não tem nenhum objetivo. A intenção e o objetivo dele, ela é feita, ela pode ser ou não feita, né, posteriormente pelos envolvidos. É que é uma grande diferença, que eu falei isso na outra conversa, que é a seguinte, uma coisa é a gente acreditar que existiam as causas, a gente só não as conhece, ou as conhecia, ou se a gente não conhece, a gente pode vir a conhecer. Que é a mesma coisa que dizer, como os filósofos antigos diziam, e muita gente diz até hoje, ou seja, acaso é sinônimo de ignorância, a gente chama de acaso aquilo que a gente não conhece. Outra coisa muito diferente, que é o que ele fala aqui nesse livro, é que não é que existiam causas que a gente não conhecia. Não, não existiam causas. A gente,
Por causa de tudo que acontece depois, pela importância que tem, por um trabalho, investimento afetivo, a gente vai atribuir as causas a esse evento, que ele chama de evento. Outro ponto nesses trechos aqui que eu citei, no primeiro trecho que eu citei, estou destacando coisas que eu acho importantes, que ele fala de um evento que é insignificante em aparência, mas que na realidade é um evento radical na vida microscópica. Isso é uma outra coisa muito importante, porque a vida microscópica é algo que a gente, digamos assim, não tem acesso no nosso dia a dia, porque é algo que a gente não vê, a gente não enxerga. É como se não existisse, mas ela existe, ela participa da nossa vida e ela tem uma importância muito grande. Por que eu estou destacando essa parte? Porque justamente o meu caminho para estudar, para discutir o acaso, e que eu tenho certeza que a gente vai ter ainda muitas oportunidades para falar sobre isso, é a mecânica quântica. E talvez tu já tenha ouvido falar nisso, porque até é relativamente popular aquela ideia da teoria de tudo, de uma teoria unificada da física, e que é uma coisa que ainda não existe, ela é muito difícil de fazer. E por que ela é tão difícil de fazer? É por uma coisa muito maluca. Maluca mesmo é a mecânica quântica, né? Mas isso, acho que por causa dela até fica sendo maluco. A relatividade geral do Einstein, ela é uma teoria que trata das coisas grandes, do macro. A mecânica quântica, ela trata das coisas pequenas. Na verdade, nem é certo dizer coisas pequenas, né? Porque são muito pequenas, que são as micro. Ambas funcionam perfeitamente para o seu campo de macro e de micro. Agora, elas não conseguem se cruzar. As leis que funcionam num lugar, elas não funcionam na outra. Se tu for aplicar as leis da relatividade geral na mecânica quântica, vira uma bagunça. A coisa não funciona. Então, por isso que não tem essa unificação. E eu estou destacando isso porque eu vejo, não só pelas brechas, digamos assim, que a mecânica quântica dá, mas eu vejo a questão do acaso indo por esse caminho, ou seja, por esse caminho micro, porque são as coisas que a gente não enxerga, porque são as coisas que a gente acho que não entende, talvez não entenda porque elas não tenham causas, e aí por isso que a gente atribui as causas. Naquela outra conversa eu falei que não tem nada de mais e nada de mal atribuir as causas. Agora tem sim uma diferença se tu acredita que para tudo tem uma causa, ou tinha uma causa, mesmo que tu não conheça, ou se tu acredita como eu, que existem coisas que elas não têm causa, elas não têm intenção, elas não fazem parte de um plano desde o início. O plano, ele pode vir depois. Um outro ponto que eu tinha dito ali no início, que eu ia explicar também, é isso da verdade, que o Badiou fala do amor ser um processo da verdade. O que ele quer dizer com isso? Que verdade é essa? Ele vai nos dizer que ela é a verdade do dois e não mais a verdade do um. E que verdade é essa? É ver o mundo sob o prisma de dois, o que significa ver o mundo sob o prisma da diferença. Acolher a diferença, não mais a identidade. Tem um outro trechinho aqui sobre isso que eu quero ler. Vão ser poucos, tá? Depois desse aqui eu só vou ler um outro lá no fim. Se eu conseguir abrir a página aqui do livro. Ele escreve assim, ó. É algo como dois instrumentos musicais totalmente distintos pelo timbre e pela força, mas que, convocados por um grande músico num mesmo trecho, convergem de forma misteriosa. É muito bonito, né? E eu gosto muito que ele faz essa relação com a música, porque é uma coisa que eu faço também. E, enfim, em outro momento a gente vai poder falar sobre isso. Mas desses, enfim, tons, timbres, como ele falou, ou qualquer outra coisa, que são dissonantes ou parecem dissonantes, mas que em alguns momentos eles se encontram. Eles se encontram e fazem daí
algo muito bonito. E aí que para esse encontro, que o amor sempre começa num encontro, que ele dá o nome de evento. Um evento não previsível, porque ele está sob o domínio, digamos assim, do acaso. Não previsível e único. Isso é uma coisa que eu sempre destaco, que eu acho muito importante, que a gente está falando de eventos únicos, eles não se repetem. É por isso que eventualmente a gente também vai falar sobre, que eu brigo tanto quando as pessoas falam que um dos lugares do acaso, por exemplo, seria as teorias da probabilidade. Não são porque não cabe ali, porque a gente está falando de eventos únicos. Então, ele vai nos dizer que esses eventos únicos, que eu estou chamando de únicos, eles são uma aventura, porque eles são contingentes, porque eles são uma surpresa e porque eles trazem essa questão da diferença, de ver o mundo a partir de dois, de ver o mundo a partir da diferença. Por isso que ele fala também bastante da importância de declarar o amor, sabe? O eu te amo, que ele diz que é a forma de fixar o acaso, um anúncio de eternidade. Fixar o acaso tem a ver com aquele trechinho que eu li, o segundo. Eu vou pegar ele novamente. Ó, declarar o amor significa passar do evento encontro para o começo de uma construção de verdade, que é o processo amoroso. É fixar o acaso do encontro na forma de começo, que é o que vai para um começo que é sempre ao acaso, que é o que vai fazer com que a gente veja retrospectivamente aquele encontro como uma necessidade. E essa declaração do amor, ele mesmo diz, não é uma coisa que a gente faz uma vez só. Não é fazendo uma vez só que então está fixado e o processo se inicia e vamos lá. Não, ele fala muito de que essa declaração ela é repetida mais de uma vez. E isso é muito interessante, importante, porque dá a ideia bem clara de que é um processo árduo, que ele exige esforço, ele exige comprometimento, ele exige trabalho, ou seja, é algo que tem que ser reafirmado. Por isso que ele diz que esse começo de construção, ele vai falar que é tão perigosa, terrivelmente nervosa, porque exige um comprometimento e nos coloca frente à diferença, exige uma confiança no acaso. E aí é por isso também que ele inicia o livro, inclusive, fazendo uma grande crítica. Ele fala de um site da época lá da França, mas hoje a gente tem vários aplicativos e coisas desse tipo. Os sites aplicativos de namoro, né? Para encontrar namorado ou parceiro, seja lá do que for. Qual é a crítica que ele faz, que é bastante interessante? Que ele diz que esses aplicativos, esses sites, eles vão justamente, tipo assim, contra a maré do encontro amoroso. Por quê? Porque eles tentam eliminar a diferença. Eles tentam trazer a segurança. E eles tentam tirar o acaso do encontro. E ele mesmo diz, se tu tira o acaso do encontro, tu empobreceu ele. Eu diria, inclusive, que tu nem pode mais chamar de encontro, se tu tirou o acaso. Ele vai dizer isso porque por causa daquelas coisas que a gente faz daí nesses aplicativos, nesses sites, de dizer como que quer a pessoa, que tenha isso e aquilo, que não tenha ou que não seja assim, assim, assado. Ou seja, o risco zero. Ele até vai dizer amar sem cair de amores, que seria uma coisa contraditória. Então, se quer garantia para não correr riscos. Agora, se o amor é o que dá intensidade para a vida, é o que traz uma aventura, esse processo traria muita pobreza. Ou, na verdade, eu acho que a gente poderia dizer, eliminaria o de essencial que tem nesse encontro amoroso. Se o amor é o que dá intensidade à vida, então, ele não pode ser sem risco. A gente tem que correr o risco. E a crítica que ele faz é de talvez a gente, por muitas vezes, não querer correr esse risco.
querer uma coisa de garantia. Ele inclusive vai dizer, aí é como casamento arranjado. Então assim, se tu me acompanha um pouquinho, tu deve ter ideia do que esse livro e essas concepções provocaram em mim e me ajudaram, né? Tem outro livro, juntamente com esse do Badiou, que foi essencial para mim, que é o livro das propensões do Karl Popper. Esse aí eu não vou prometer que eu vou falar agora brevemente sobre ele. Com certeza vou falar porque ele é um outro pilar, só não vou fazer a promessa que nem eu fiz desse pra já. Então assim, ó, é muita coisa que sai daí. O que eu gostaria de falar hoje, um pouquinho, é sobre a relação analítica. A relação que se estabelece, se desenvolve entre o analista e o analisando. Eu acredito que existem vários, inúmeros encontros desse tipo que a gente estava falando, que se dão em todas as sessões, durante todo o tratamento, que vai bem ao encontro dessa ideia de trabalho, de esforço que o amor exige e que eu acho que a relação analítica, que um tratamento, que uma análise exige também. Então, é acaso borbulhando o tempo todo. Agora, aí vai de como se vê isso, ou de como se interpreta isso, ou se tu acredita ou não no acaso. Por exemplo, a gente poderia pensar naquelas situações em que daqui a pouco o paciente chega para o seu atendimento e ele e o analista estão com a mesma roupa. Ou, coisa que é bastante comum de acontecer também, quando há um tipo de comunicação diferente. Eu estou pensando naquela coisa que... Isso vale para ambos os lados, tá? Que seja o analista, seja o analisando, está pensando em alguma coisa. E eu digo pensando em alguma coisa que não tem nada a ver com o que está sendo falado. E o outro fala aquilo que a pessoa está pensando. Já deve ter acontecido contigo esse tipo de coisa, né? Isso nos leva para um outro tema que algum dia eu vou discutir ele separadamente também, que é a telepatia. Não é telepatia daquelas como a gente vê, sei lá, em filme de ficção científica, né? Das pessoas terem conversas, sei lá, conversas conscientes sem usar a fala, só pela mente. Não é disso que a gente está falando, mas é um tipo de transmissão psíquica, um tipo, eu diria, especial de transmissão psíquica. Eu já falei também, o Freud ele tem uns textos, uns três, dois bem ruins e um muito bom, sobre telepatia, e existem alguns desenvolvimentos sobre isso também. Mas então, essas situações que eu falei, para mim elas são exemplos do acaso atuando, de encontros ao acaso, encontros que acontecem durante o tratamento. A questão é, claro, o que tu faz com isso? De forma geral, eu diria até de forma, eu me arriscaria a dizer de forma total, os psicanalistas não dão muita bola para isso, ou podem até dar bola, mas vão para o outro lado. Não tem um elemento de acaso aí. E de novo, não adianta dizer, ah sim, tem acaso, que legal, mas daí não serve para nada e não faz nada. Então não tem por que existir acaso. Eu estou falando disso ter de fato uma importância no processo e uma importância psíquica, tá? Que outra hora a gente vai falar sobre isso também, porque o Freud dizia que ele não tinha problema nenhum com a aceitação do acaso. Ele só não acreditava em acaso intrapsíquico. Ou seja, ele tirava o acaso totalmente do caminho da psicanálise. Mas há também, além desses encontros todos que eles vão acontecendo durante o processo analítico, há o primeiro encontro, que ele tem uma especialidade assim muito grande. Eu também acho que tem acaso nesse primeiro encontro. Mas como que vai ter acaso se eu procurei meu analista sabendo quem ele é, porque sei lá quem me indicou, ou seja, né, toda uma coisa construída, não tem acaso. Sim, ok, mas de novo, tem vários elementos de acaso aí no caminho, desde como que tu conheceu essa pessoa que te indicou, até essa pessoa ter te indicado esse analista, porque provavelmente ela teria outros também que ela poderia ter te indicado. Enfim, tem vários elementos ali no caminho que eles poderiam ter ido para um lado ou para um outro e talvez nem indicação para esse amigo aí tu pediria. E certamente tu iria ter parado num outro analista
teu desenvolvimento, tua história seriam bem diferentes. Mas enfim, mesmo deixando isso de lado, o primeiro encontro ele tem, eu acho, né, uma grande potência, eu acho que é um grande acontecimento, acho que é um grande evento. Agora, faz pouco tempo eu estava vendo uma entrevista do Nando Reis, que eu gosto muito, e perguntaram para ele, uma hora, né, porque o Nando Reis tem aí, sei lá, 40 anos de estrada e de shows, muitos shows, e aí perguntaram para ele se hoje em dia, né, com essa bagagem toda que ele tem, perguntaram meio afirmando para ele, assim, que ele não ficaria mais nervoso para subir ao palco, porque ele sabe como fazer, né, de tantos shows que ele já fez. E a resposta dele foi muito boa. Na verdade, eu já vi vários músicos, atores, principalmente atores de teatro, né, falando sobre esse tipo de coisa. E ele disse assim, não, que ele sempre fica muito nervoso. Tem sempre um nervosismo muito grande cada vez que ele vai subir no palco. E aí ele explicou, e a explicação dele, que eu acho muito interessante, porque ele disse assim, em relação ao show em si, a tocar as músicas, a estar no palco, esse tipo de coisa, aí realmente isso aí não tem problema, né? Porque ele já fez muito, então ele sabe como fazer. Mas ele falou justamente do encontro com o público. Então ele disse, mesmo que as músicas sejam as mesmas, não são as mesmas, tá? Porque nunca se toca do mesmo jeito, mas enfim, mesmo que ele tenha o show todo organizado ali, sei lá, setlist dele, o encontro com o público é sempre inesperado, porque nunca se sabe como vai ser. Se vai ser bom, se vai ser muito bom, se vai ser sensacional, se vai ter aquela noite que, né, não vai rolar muito, não vai ser muito bom, e isso vai influenciar como o show vai se desenvolver, até, sei lá, acho que a qualidade das músicas, de como elas vão ser tocadas. E eu achei isso muito legal, porque eu acho que o encontro, o primeiro agora, assim, encontro entre o analista e o paciente, ele é sempre assim também. Da parte do paciente, eu acho que até, talvez, mais, se pensar uma pessoa que vai se tratar pela primeira vez, mas mesmo que tu já tenha se tratado, né, já fez uma, duas análises, sei lá, tu vai procurar um analista. Tem essa coisa assim do encontro, é um tipo de estranheza, né? O analista, mesmo que ele fique o dia inteiro atendendo as pessoas, também tem isso, né? Por mais seguro que ele possa ser, já sabe como fazer as coisas e tal, tem esse primeiro impacto, esse encontro, porque é uma coisa nova. E aí, usando essas coisas que a gente está falando hoje, eu acho que é bem uma coisa de abraçar a diferença, de fazer algo, inclusive talvez os primeiros encontros, o primeiro talvez mais que os outros, talvez a gente possa dizer que eles sirvam, como a gente já falou hoje, para fixar o acaso e para começar esse processo que está noutra temporalidade, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, né? Talvez, como o poeta disse, eterno enquanto dure, mas que vai exigir todo esse trabalho, esse esforço para essa construção, para que talvez, como no relacionamento amoroso, lá pelas tantas tu vai dizer, nossa, essa pessoa tinha que ser o meu analista e não poderia ser qualquer outro. Poderia ser sim, poderia ser qualquer outro, mas é que ali deu o encontro e ali foi feito algo desse encontro ao acaso, pelo esforço dos dois. E isso transformou esse encontro numa necessidade, ou seja, teria de ser essa dupla analítica. Até porque o que a gente faz num primeiro encontro, ou primeiros encontros numa análise? Eu tive agora uma conversa sobre isso, das entrevistas iniciais em psicanálise, que são uma coisa tão importante. Então, ali eu falei, tem um monte de coisa que a gente faz. Mas qual é aquela que a gente poderia dizer que é a principal? A principal é o estabelecimento de uma relação afetiva, de uma relação de confiança, que é o que a gente pode chamar de transferência. A transferência já começou a se estabelecer antes desse primeiro encontro, mas vamos dizer porque né? Esse primeiro encontro é um grande marco do início dessa relação transferencial, né? Por isso que a gente não fica
numa primeira entrevista psicanalítica, a gente faz perguntas, é claro, mas a gente não fica dando interpretação ou tentando mostrar como a gente sabe das coisas e tal, até porque a gente não sabe nada daquilo. Então o que a gente faz? A gente oferece uma escuta verdadeira, interessada e afetiva, que muita gente não tem isso em lugar nenhum e talvez nunca tenha tido na vida. Isso é o que faz, usando as expressões aqui do livro que está nos servindo, com que a gente vá fixar o acaso. E aí poder fazer alguma coisa disso. Depois, os outros acasos todos, eu acho que eles sempre têm que ir sendo fixados, desenvolvidos, trabalhados e tal. Por isso que eu faço essa comparação do que o Badiou falou do relacionamento amoroso com o relacionamento analítico. Porque ambos exigem esse dispêndio frequente de força. Não é só fazer, tá feito, tá, agora a gente vai com a maré. Não, a gente tem que ficar remando o tempo inteiro. Num relacionamento amoroso, num relacionamento analítico, acho que a gente pode estender para qualquer outro relacionamento que a gente queira chamar de verdadeiro. Outra coisa que eu relaciono é que eu também acho que a análise, assim como o Badiou falou do amor ou do encontro amoroso, ela também é a passagem do 1 para o 2. Claro, de formas diferentes, porque a gente está falando de ambientes e de relações diferentes, mas eu acho que ela também faz essa passagem que o Badiou diz que é revolucionária. Por quê? Porque ela abarca a diferença. E que passagem é essa que eu estou pensando na análise? Eu acho que é a passagem de tu pensar sozinho sobre ti, da pessoa pensar sozinha sobre si, para a pessoa pensar sobre si com o outro no caso sendo o analista. E aí é necessário todas essas coisas que a gente falou, de tu abraçar a diferença, de tu aceitar o acaso e de tu lutar por isso, de tu trabalhar, de tu fazer força para que isso vingue, digamos assim. Aí eu acho que tá a verdadeira coragem de se analisar. Eu tô falando isso porque eu sou meio chato num monte de coisa, né? Mas muitas vezes quando eu vejo no Instagram, de forma geral, as pessoas colocam as propagandas assim, fazer terapia é um ato de coragem, se tratar é um ato de coragem, né? Eu geralmente não gosto muito quando eu vejo isso. E essa é a minha parte de chatice. Eu não gosto muito porque, não sei, não me soa verdadeiro, sabe? Porque a pessoa tá fazendo uma propaganda assim, se eu fizesse isso, eu não faço, mas se eu fizesse, eu estaria fazendo uma propaganda para que tu viesse se tratar comigo. E aí eu fico dizendo, é um ato de coragem e tal. Eu não sei, sabe, me soa um pouco como propaganda barata. Eu me lembro agora, para mim é parecido como uma vez que, acho que foi a primeira vez que eu tive um paciente que eu estava num processo com ele de aumentar a frequência. Ele ia ir mais vezes por semana do que ele ia. E eu estava falando com o meu supervisor e, enfim, eu estava fazendo isso pela primeira vez. Para mim era uma coisa meio delicada de se fazer. E sem eu dizer nada para ele me leu, assim. E ele disse, quando tu estiver discutindo essas coisas com o teu paciente, não diz para ele que ele merece uma sessão a mais. Tu entende por que tem essa ideia? É porque, assim, a sessão a mais, né, não é porque tu pode ser até, né, mas naquele caso não era, e não necessariamente é porque tu tá mal, sabe? Tu tá muito mal, nós vamos precisar de uma sessão a mais. Não, ela pode ser justamente porque a gente tá evoluindo, a gente tá indo bem e talvez tu esteja com estofo agora para ter mais sessões pra gente poder ir, né, sei lá, mais a fundo, com mais força, assim. E ele disse pra mim isso, não fala pra ele que ele merece uma sessão a mais. E aí ele me olhou e falou assim, porque vamos combinar, né, ninguém merece. Então, tu entende o que eu tô querendo dizer? Ele tava certo, né? Então, por isso que quando eu leio essas coisas assim, se tratar é um ato de coragem, não sei, sabe, me parece meio piegas. Ainda que eu acredite, por isso que eu tô destacando assim, aceitar e resistir, daí no bom sentido, a esse tipo de embate com a diferença e sustentar o amor, sustentar a relação afetiva,
é sim um ato de coragem. É necessário sim muita coragem para isso. Por isso que para uma relação analítica, assim como para uma relação amorosa, tem que ter um desprendimento muito grande dos dois. Né? Um esforço muito grande dos dois, mas tem que ter um desprendimento de tu sair dessa tua visão de mundo, digamos assim, identitária. Né? Uma visão da identidade para a visão da diferença compartilhada com o outro. E é claro que isso é difícil, né? O amor ou um processo de um relacionamento amoroso, ele é muito difícil. Claro que ele tem todas as coisas boas, assim como uma análise, que tem todas as coisas boas, né? Muitas vezes as coisas boas ficam mais pro fim, depois que tu termina, né? Enfim, tô brincando, mas é um pouco de verdade também. Mas é claro que tem as coisas, que é muito difícil também. E o Badiou, inclusive, diz, e eu acho muito bonito isso, que ele diz que tudo que é verdadeiro é raro e difícil. E aí ele vai nos dizer também que por causa de todas essas coisas aí que ele disse, que ele desenvolveu, de todas essas ideias dele, que ele diz que terminar o amor unilateralmente é sempre um desastre. Né? Isso é forte, mas eu acho muito verdadeiro também, e é sempre um desastre por ser uma coisa de dois, por ter essa visão da diferença. Se um só faz isso, tu quebra pelo meio tudo. E continuando nessa relação com a psicanálise, com a análise, né, com o tratamento psicanalítico que eu estou fazendo, eu acho que vai pelo mesmo caminho. Eu sempre disse, já disse para pessoas que se trataram comigo, mas sempre digo em supervisões, quando trazem essa questão, olha, sei lá, eu tenho um paciente que parece que quer abandonar o tratamento, disse que vai abandonar e tal. Eu sempre coloco de uma forma assim, é claro que a pessoa tem o direito de parar o tratamento a hora que ela quiser. Agora, eu acho que a nossa atitude, ela sempre é de, vamos conversar sobre isso. E não é, como pode parecer, não é uma conversa assim, eu vou conversar contigo para te convencer a continuar, ou para evitar, ou para te impedir que tu abandone o tratamento. Não é, pelo menos assim, não acho que isso deva ser feito. Mas é uma conversa justamente, se tu quer abandonar, ok, a gente interrompe. Mas eu acho que é importante isso ser interrompido, falado, analisado. Eu falei agora há pouco das entrevistas iniciais, que eu destaco que é uma coisa tão importante. Por que ela é tão importante? De novo, né, por várias questões. Mas elas mostram que a gente não inicia o tratamento de qualquer jeito. Ou como eu falei naquela outra conversa, iniciar às cegas o tratamento, que seria uma coisa terrível. A gente não inicia de qualquer jeito. A gente tem um processo antes de iniciar o tratamento. Então, a minha ideia sempre foi, se o tratamento não inicia de qualquer jeito, é justo que ele não termine de qualquer jeito também. Mesmo que não seja uma alta, coisa assim. Mas que ele termine a gente conversando sobre, porque certamente tem muitas coisas muito importantes para serem conversadas. Quando não há essa conversa, porque às vezes tem abandonos que a pessoa nem te diz que está parando, ela simplesmente desaparece. Isso fica mais traumático. Estou usando a palavra traumático, né? Não é que o analista, sei lá, entre em desespero ou coisa assim. Né? Talvez no início a gente até entre quando acontecem essas coisas. Mas eu estou dizendo traumático porque é nesse sentido que o Badiou falou, desse término unilateral, dele ser um desastre. Porque é como se tu fizesse desabar aquilo que foi construído. Eu sempre senti dessa maneira, tanto num campo quanto no outro, inclusive. Porque é uma desistência do processo. O que faz isso acontecer? A gente poderia pensar algumas coisas. É por não ouvir o acaso? É pela dificuldade do processo, que exige bastante? E aí eu estou pensando tanto na análise quanto no amor. Tem uma ideia que o Badiou fala também, da intensidade, né, do amor, que é o que dá intensidade à vida, que também é o que dá um colorido para a vida. Então a gente poderia pensar, será que cores demais está sendo complicado para essa pessoa? Eu não sei, mas justamente essas coisas que eu acho, não falando objetivamente delas, é claro, né,
que elas seriam importantes de serem conversadas antes de um término, seja da maneira que ele estiver acontecendo. E para encerrar essa nossa conversa de hoje, eu vou ler um último trecho do livro, um pouquinho mais longo, que eu acho muito lindo e eu acho, não sei se é resumo, mas acho que ele dá um fechamento muito bom e muito bonito dessas coisas que a gente discutiu hoje. Ele vai dizer assim, ó: ele, o amor, ele é uma proposta existencial. Construir um mundo de um ponto de vista descentrado em relação à minha mera pulsão de sobrevivência ou de meu interesse bem compreendido. Oponho aqui construção e experiência. Se, apoiado nos ombros daquela que amo, eu vejo, digamos, a paz do entardecer num lugar montanhoso, os prados de um verde dourado, a sombra das árvores, as ovelhas de focinho preto imóveis atrás das sebes e o sol se escondendo por detrás dos rochedos, eu sei, não pelo seu semblante, mas no próprio mundo tal como ele é, que aquela que eu amo vê o mesmo mundo e que essa identidade faz parte do mundo. E o amor é justamente nesse exato momento o paradoxo de uma idêntica diferença. Então, o amor existe e promete continuar existindo. Que lindo isso, né? Vou continuar. Eu e ela estamos incorporados a este sujeito único, o sujeito de amor, que trata o desdobrar do mundo pelo prisma da nossa diferença, de modo que esse mundo advém, nasce, em vez de ser tão somente aquilo que preenche meu olhar pessoal. O amor é sempre a possibilidade de assistir ao nascimento do mundo. Então eu não vou falar mais nada depois disso, senão só vai estragar. Então, amemos, abracemos as diferenças, aceitemos os acasos, trabalhemos nesse processo tão difícil, mas tão compensatório, que é o processo amoroso. Assim a vida fica mais rica, intensa e verdadeira. Eu gostei muito hoje, eu espero que tu tenha gostado também. Até mais!